Bem-vindo, William, e muito obrigada demais, sempre. Olá, meus amigos, uma boa tarde. A gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa aqui é com falar boa tarde, não boa noite. As nossas lives costumeiramente acontecem no período da noite, é um hábito muito forte cumprimentar já com boa noite. E então, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Boa noite, eventualmente, se alguém nos acompanha aí da Europa. Agora, com esse negócio de internet e lives e palestras virtuais, a gente acaba sendo acessado também por amigos que estão fora do Brasil. Então, é uma alegria poder estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço a Cíntia, o Alisson, a Caís, que nos acompanham aqui e representam o Grupo Espírita Dias da Cruz, um centro que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no ano passado, no primeiro Fórum Espírita. Até hoje não consegui visitar pessoalmente nenhum centro com uma história tão longa quanto a desta casa, que faz um trabalho já aí há mais de um século. Então, nossa gratidão também à equipe do Espiritismo.net, o Jailton, né, que auxilia aqui nessa transmissão. Eu queria até pedir, inclusive, que quem estiver nos assistindo, eu tenho insistido nesse ponto, e que puder fazer o compartilhamento, porque isso aqui, e todas as transmissões espíritas, não apenas esta, é uma somatória de esforços em nome da divulgação espírita. Então, a casa disponibiliza o espaço, o site, a página, aí tem outros que disponibilizam aqui os seus conhecimentos sobre tecnologia. A gente traz as nossas reflexões realizadas a respeito de alguma obra, e quem assiste tem a possibilidade também de participar desse esforço conjunto, compartilhando. Né? Quem estiver no Facebook, joga em alguns grupos do Face, também nos grupos de WhatsApp, coloca lá uma salinha de vídeo na sua própria página, porque assim você atinge pessoas que não ficaram sabendo deste nosso encontro. Enfim, todos juntos neste esforço de divulgar o Espiritismo por um simples motivo: ele consola os corações aflitos, ele esclarece as inteligências sedentas de conhecimento, e nada mais é do que um dever que nós temos enquanto espírita de não apenas de aprender, de estudar, mas também de compartilhar um pouco daquilo que chega até nós. Bom, meus amigos, é uma alegria estar num encontro aqui nesse período da tarde com dois amigos que eu conheço e tenho a alegria de fazer parte do convívio, eles comigo, que é a Larissa e o Tiago. Então, são indivíduos assim que eu brinco muito com alguns outros, que são irmãos meus, irmãos espirituais, que, por ironia do destino, nasceram em cada um num canto, e a gente, pela internet, tem condição de se manter um pouco mais próximo, mas quando dá para estar junto, é muito bom, e me sinto honrado de estar aqui dividindo com eles esta tarde, nas reflexões que já foram iniciadas no período da manhã, nesse intuito de resgatar o pensamento dos clássicos do Espiritismo, e a gente está aqui cumprindo a nossa tarefa, então, de falar a respeito do capítulo 39 do livro Depois da Morte, intitulado Justiça, Solidariedade, Responsabilidade. E antes de iniciar as reflexões do livro, sempre que eu participo desses encontros que trazem no seu nome aí a figura inesquecível de Leon Denis, eu gosto de citar um trecho que está lá no prefácio do livro A Morte Não Existe. Esse livro foi escrito por um amigo de Leon Denis chamado Henri Renaud, contemporâneo, portanto, de Leon Denis, e quem prefaciou esse livro foi Paul Baudier, que na ocasião era presidente da Sociedade Francesa de Estudos Psíquicos. E Paul Baudier fecha o prefácio nos fazendo um convite. Diz ele: a difusão dos livros de Leon Denis é um dever a que seus admiradores devem se impor. Eles poderão cumprir essa tarefa com facilidade e método quando tiverem conhecimento das mais belas passagens de sua obra e, assim, estarão à altura de torná-la conhecida utilmente a todos os pesquisadores sedentos da verdade. Eu gostaria até de ampliar, se o Paul Baudier em espírito me permite fazer isso, não apenas a difusão dos livros, mas também do pensamento, frases, enfim, o que a gente puder fazer para divulgar Leon Denis é uma tarefa que nós, admiradores da sua obra, deveremos, então, nos incumbir de fazer isso, para que, de fato, as pessoas possam valorizá-lo mais
Eu sempre digo que quanto mais conhecemos Leon Denis, mas nós também admiramos a figura de Allan Kardec, que não é uma coisa desconectada da outra, como se fosse criar um movimento agora de admiradores de Leon Denis, esquecendo o trabalho árduo e exemplar iniciado pelo codificador. E a gente vai, então, ler aqui um pequeno trecho, porque este capítulo, e eu tenho refletido muito a respeito disso ultimamente, este capítulo ele vem falar muito para a nossa sociedade, para o nosso tempo, que o título é Justiça, Solidariedade, Responsabilidade. E a gente vai perceber como que Leon Denis, num capítulo muito curto desse livro Depois da Morte, ele consegue trazer reflexões a respeito dessas três palavras e nos mostrar como que uma está diretamente conectada com a outra. Inicialmente, ele vai nos dizer assim: como as nuvens formadas pela vaporização solar recaem fatalmente como chuva sobre o solo, assim também as consequências dos atos efetuados recaem sobre seus autores. Cada um desses atos, cada uma das volições do nosso pensamento, segundo a força de impulsão que lhe foi impressa, efetua sua evolução para retornar com seus efeitos, bons ou maus, em direção à fonte que os produziu. Em outras palavras, Leon Denis aqui nos fala da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós emitimos para a vida, de certa forma, a vida simplesmente nos devolve. Então, não há efeito sem causa. O que a gente percebe agora nada mais é do que a consequência daquilo que já foi feito por nós em outra ocasião, em outro momento. E a gente vai trabalhar aqui algumas questões relacionadas a essa, porque é muito importante, mesmo que nós espíritas já tenhamos discutido, refletido muito, ainda nos falta a compreensão para que nós possamos vivenciar a lei de causa e efeito, ora sendo resignados, aceitando aquilo que nós não podemos mudar, ora nos deixando tomar pela coragem para tentar transformar aquilo que é passível de mudança, para que num futuro próximo ou longínquo, aquilo recaia sobre nós novamente. Então é muito importante, e eu trago uma reflexão inicial aqui, de André Trigueiro, no seu livro chamado A Força do Um, que é um livro que eu tenho recomendado sempre, porque esse livro mexeu muito comigo, porque ele traz muita coisa prática. Então, como a gente tem, inclusive, estudado esta obra no estudo do Evangelho no Lar em família, aqui em casa, então quem me acompanha aí sabe que vira e mexe eu estou falando desse livro, e num dos capítulos, o Trigueiro intitulou assim, Será surpresa? E a reflexão que ele traz é, muito daquilo que nós nos surpreendemos, nada mais foi do que a construção a partir de muitos e talvez pequeninos atos que num dado momento recaem sobre nós ou se apresentam na nossa frente das mais variadas maneiras e não raras vezes nós nos sentimos surpreendidos. Falando, poxa vida, e agora? Que surpresa! Mas não deveria surpreender, porque aquela sequência de atos teria como consequência natural aquela consequência, aquele efeito. Eu até costumo brincar. Não dá para a gente plantar arroz, cuidar do arroz, vai ali, observa o arroz crescendo, e na hora da colheita, você pega e fala, nossa, nasceu arroz. Fala, mas é lógico que nasceu arroz. Se a gente cuidou do arroz, na hora de colher, nada mais seria lógico do que a gente se deparar com a colheita do arroz e não de um feijão. Surpresa seria justamente se a gente plantasse arroz e colhesse feijão. Aí tem alguma coisa muito errada. Mas à medida em que nós colhemos o que plantamos, a grande lição da própria lei de causa e efeito é a questão moralizadora da própria lei. Se a gente quer colher uma colheita boa, uma colheita satisfatória, do ponto de vista espiritual, é necessário compreender a necessidade do desenvolvimento das próprias virtudes. Que a gente, como vai dizer lá a música Tocando em Frente ao Mir Sater,
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, a composição da história é pessoal. O outro pode até participar dessa história, mas como ator coadjuvante. O ator principal, o protagonista, é cada indivíduo que escreve o próprio livro. É como se nós fôssemos autores e estivéssemos o tempo todo construindo. Em que nós nos relacionamos em sociedade, isso é magnífico e é necessário, mas não transferir para o outro a responsabilidade que me cabe. Então, isso é interessante e importante que seja dito para que a gente entenda que estamos constantemente, não apenas lidando com a construção antiga, mas neste momento, projetando e construindo o nosso futuro. E aí as alegrias que muitas vezes nós buscamos, se esta alegria, satisfazendo ao anseio do corpo, implica um sofrimento do outro, implica um prejuízo de outrem, isso fatalmente vai me trazer daqui a pouco alguma complicação. E no sentido oposto, e a gente vai falar disso também depois, se no momento presente eu recebo algum tipo de carga pesada, sofrida, dolorosa, talvez isso significa, sim, o engrandecimento da própria alma por libertar-se de alguns empecilhos que nós já criamos no passado. E aí, entre passado e presente, Leon Denis vai trazer reflexão a respeito disso. Diz ele, há faltas que produzem seus efeitos no próprio curso da existência terrena. Isso, apesar de ser já eu acho que ninguém mais duvida disso, é importante que a gente reforce isso na prática, na atualidade. Há faltas que produzem seus efeitos no próprio curso da existência. Então, tem coisa que eu estou recebendo neste momento que não tem nada a ver com a encarnação passada. Nada mais é do que o efeito daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer. Porque às vezes o que a gente deixa de fazer também recai sobre nós. Ontem pode ter sido esse ato ou essa falta de atitude, pode ter sido de 1 ano, de 2 anos. Por exemplo, nessa questão que nós vivemos agora, na pandemia, é muito importante dizer isso. Há já vi espíritas, muitos, dizendo isso. Fica tranquilo. Se você tiver que pegar Covid, você vai pegar de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Então, é um tipo de reflexão que é até meio constrangedor a gente ter que fazer e ficar repetindo isso. Não, meus amigos, a gente pode pegar a Covid, sim, mesmo respeitando todos os protocolos, mesmo seguindo à risca todas as orientações sanitárias, mesmo fazendo de tudo, ainda assim, o vírus ele é tão contagioso que pode ser que mesmo de máscara, se higienizando, você pode eventualmente se contaminar. A gente não pode agora estigmatizar que todo mundo que foi contaminado é porque teve um descuido na vida. Não é isso. Mas a gente não pode abrir mão dos cuidados pessoais, e Allan Kardec nos chama a atenção disso na Revista Espírita. No artigo intitulado A Cólera, ele fala que quando a gente negligencia os próprios cuidados, em nome de qualquer coisa que seja, a gente se torna responsável por aquilo. E se a gente desencarna antes da hora, a gente vai ter certas complicações por conta disso. Então, o meu descuido, aí sim, em relação ao coronavírus, que pode gerar a contaminação, não é porque estava escrito, quando eu fui reencarnar, que eu pegaria coronavírus. Mas aquilo nada mais foi do que um descuido. Então, é necessário a gente desfazer aquela ideia de que, será o que eu fiz na outra encarnação para merecer o que eu passo agora? Poxa, não é o que você fez na outra, às vezes é o que a gente fez há alguns minutos. Então, isso é bacana, e o próprio Evangelho, ele vai nos trazer ali exemplos simples, mas importantes. Como, por exemplo, na parábola das 10 virgens. Ali a gente vai ter 10 mulheres, 10 jovens, que saíram ao encontro do noivo.
Eu vou resumir a história porque eu tenho uma palestra sobre isso, não é o nosso objetivo aqui hoje. O ponto é, 5 virgens levaram, além da sua candeia, óleo, o azeite. E as outras 5, consideradas tolas, não levaram só a candeia e não levou óleo. Lá na frente, a história muita gente sabe, quando o noivo se aproximava, as 10 virgens foram acender as suas candeias, e aí as 5 que levaram o azeite, que levaram o óleo, foram bem-sucedidas. As 5 que não conseguiam acender, que a candeia acendia, apagava, porque não tinha o combustível necessário para iluminar. Então, o que acontece? Elas não conseguiam atingir o seu objetivo e pedem óleo, azeite, para aquelas que foram bem-sucedidas. Ela falou, não, vá lá e compre com quem vende. Aqui tem uma série de reflexões aqui, porque esse óleo não era um óleo material, a simbologia aqui trazida por Jesus é fantástica, porque esse óleo nada mais representa do que evolução espiritual, em que ninguém consegue transferir evolução para o outro. Por isso que Jesus repreende aqui a doação do óleo, porque esse óleo não é o óleo que nós entendemos, mas evolução espiritual, que é intransferível, que a gente pode até ajudar, mas ninguém pode progredir, ninguém pode evoluir para o outro. Mas voltando à questão de causa e efeito. Aí as virgens tolas, por conta de não terem levado o óleo, não terem feito a sua parte, adiantaria elas, naquela situação, ficar perguntando o que será o que eu fiz na outra encarnação? Não. O descuido delas, a tolice delas, foi praticada algumas horas antes, que depois culmina com o sofrimento, porque imagina, tentando entender a literalidade disso, você ter que sair no escuro, que era meia-noite, a hora que o noivo se aproximou, numa região com terrenos irregulares, em busca do óleo. É algo desagradável. Elas poderiam tropeçar no caminho, se machucar, enfim. A lição aqui nos traz também isso, de que quando a gente não cumpre o nosso dever, a gente vai, cedo ou tarde, ter que refazer o caminho em busca do cumprimento daquilo que é o correto. Só que refazer o caminho vai ser mais difícil do que se a gente tivesse feito, de certa forma, ali, com mais equilíbrio, com mais prudência, porque as virgens que agiram corretamente foram chamadas por Jesus de virgens prudentes. E aí a gente precisa, então, assumir as rédeas da própria encarnação. Porque também é um conceito que precisa ser melhor trabalhado no movimento espírita, que é aquela ideia de que eu posso não fazer nada, por quê? Porque Jesus está no leme. Jesus está no controle. Jesus está no comando. E a gente pensa que porque Jesus está no leme, o que tiver que ser, será. Como se tudo que recaísse sobre nós estivesse determinado por Jesus. E aí nós seríamos simples marionetes na encarnação. Meus amigos, nós temos o livre-arbítrio. Jesus está no leme? Tá, eu não discordo disso. Mas o que acontece na embarcação, ou trazendo agora a ideia colocada por Leon Denis, primeiramente, no livro Cristianismo e Espiritismo, de que Jesus é o governador espiritual do planeta, isso não nos isenta das próprias responsabilidades, como o capítulo vai nos trazer. Eu preciso assumir o meu papel. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não apenas no sentido pessoal, mas no coletivo. Bom, mas aí coletivo já um pouco mais para frente a gente vai abordar. A questão é que não podemos transferir para o outro a responsabilidade dos nossos atos e nem para Jesus, nessa condição de governador ou de comandante ali, de quem está no leme conduzindo essa nossa embarcação. Bom, mas aí Leon Denis não resume, então, esses efeitos como se fossem todos oriundos de faltas da presente encarnação. É claro que Leon Denis, como quem bem estudou o Espiritismo, considera e traz, portanto, a possibilidade das causas anteriores das aflições. Como Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais e causas anteriores. Diz Leon Denis, há outras mais graves, cujas consequências se fazem sentir somente na vida espiritual
e, às vezes, mesmo nas encarnações ulteriores. Então, ele está falando o que nós fazemos agora de errado nem sempre recai nesta. Pode recair no mundo espiritual, quando lá estivermos, ou em encarnações futuras. Desse ponto de vista, podemos admitir que o que nós recebemos aqui agora pode ter como origem um ato praticado em outra encarnação. Pode ser na última, pode ser na penúltima, na antepenúltima. Não existe uma matemática exata em relação a isso. Mas, de certa forma, isso nos explica dessa justiça divina, porque se eu não considero a reencarnação no trato com várias questões que nos afligem, a gente vai achar que de duas uma, ou Deus é injusto, ou que Deus não existe. Considerando a justiça divina, tem que existir reencarnação e tem que existir esse encadeamento lógico, né, das penas e das recompensas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer. E aí a gente percebe que esse conceito de que a gente já fez algo errado em outra encarnação e agora apenas arca com as consequências, ele é um conceito hoje que transcende o campo espírita. Não sei vocês, mas eu tenho vários amigos evangélicos, até evangélicos, acredito, e católicos, ou até ateus, que eles dizem o seguinte: William, não sei o que eu fiz na outra encarnação para merecer o que eu passo agora. Aí eu até me assusto às vezes, porque eu sei qual que é o pensamento religioso do indivíduo, e a gente vê que esse conceito ele é trabalhado muitas vezes em novelas, em músicas, em filmes. Filmes são produzidos lá em Hollywood, por exemplo, mas que trazem o contexto aí de reencarnação. Então é importante a gente observar aquilo que Leon Denis, quando fala que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E passa por isso. Passa pelo fato das próprias crenças espíritas, ou muito mais do que as crenças, dos princípios que o Espiritismo propaga, ser aos poucos difundido e defendido por indivíduos que nem espíritas são. E aí a gente precisa colocar uma outra questão. Todo sofrimento que não tem origem nesta existência é consequência de uma falta ou de um erro cometido no passado? Veja que eu coloquei a palavrinha toda. Toda expiação, tudo que a gente passa aqui agora tem como origem uma falta no passado? Não. O próprio Leon Denis vai nos dizer, no problema do ser e do destino, de que, às vezes, espíritos ávidos por progresso, por evolução, pedem dificuldades extras com o fim de progredir mais rápido. Eu não sei, a gente até tem ideia, será que todo mundo não pediu isso? Não, porque, gente, um amigo meu sempre brinca, fala, William, tudo bem, eu sei que o mundo é de provas e expiações, mas precisava ter tanta prova e tanta expiação? A gente está aqui agora lidando, né, numa pandemia de nível mundial, tem que lidar muitas vezes com a irresponsabilidade de governantes, e aqui não importa se é de direita, de esquerda, de centro, o que a gente tem visto mundo afora são governantes irresponsáveis. A gente tem que lidar com a dificuldade da nossa própria imaturidade, de lidar na própria pandemia. O Brasil é um dos países com maior número de desinformação sobre a própria pandemia, e de repente a gente fica sabendo que tem uma nuvem de gafanhotos se aproximando do nosso país, e já vem uma nuvem de poeira vindo do outro lado, e fala, meu Deus do céu, não dá para Deus parcelar e mandar fracionado? Aí a gente para pensar, Deus está mandando fracionado, é que a gente insiste em ignorar muitas coisas, e aí tem hora que a coisa dá uma acumulada, mas tenhamos a certeza de que a gente não tem um fardo que não é capaz de suportar. Deus não nos manda algo acima da nossa capacidade de resistência. Então é importante, é uma palavra que está na moda, que a gente resista, que a gente possa entender os mecanismos de tudo isso que nos visita, entendendo que muita parte, muito deles, nada mais é do que um pedido nosso. Que ao reencarnar, fala, olha, tem como você mandar uma cota extra de dificuldade ali, que é para fazer um progresso um pouco mais rápido? Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, dá para saber? Olha, eu não sei se tem como saber. Eu nunca soube, né, das minhas provas,
Mas o importante é que a gente olhe, encare-as de frente, retire as lições para que a gente cresça, apesar das dificuldades, apesar das dores, que são muitas. Hoje nós temos no Brasil aí mais de 56 mil pessoas desencarnadas, vítimas da Covid-19. Então a gente presta aqui, inclusive, a nossa solidariedade, porque é um momento difícil, mas que a gente vai atravessar, como já atravessamos em outras ocasiões. E quando se fala em lei de causa e efeito, justiça divina, não é raro a gente observar que ainda existe em nós uma certa ideia de pena de talião. Olha, se você matou, você tem que ser assassinado. Se você roubou, você será roubado. Como se Deus só tivesse esse mecanismo para despertar em nós a lei de amor. E aí, Leon Denis, neste capítulo 39, depois da morte, reforçando sempre para quem chegou depois, ele vai dizer o seguinte: a pena de talião nada tem de absoluta. Mas antes de prosseguir aqui na leitura, eu me recordo de que, quando eu estudei o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, quando ele foi fazer a análise dos dogmas da própria Igreja Católica, ele dizia: olha, por trás de toda ideia absurda, quase sempre há um fundinho de verdade. Então ele vai trazer, por exemplo, por trás do absurdo da ideia do pecado original, como se todos nós reencarnássemos e que o nosso sofrimento agora fosse oriundo do pecado cometido por um casal, tido aí na figura de Adão e Eva. Então ele fala, isso é uma ideia absurda. Nós temos agora 7, quase 8 bilhões de seres encarnados pagando por um erro de um casal. Então isso não faz sentido. Aí Leon Denis fala o seguinte: olha, mas a verdade por trás disso é que todo mundo reencarna trazendo pecado. Não de Adão e Eva, mas o próprio pecado no sentido de que um erro. Você tentou acertar e errou, ou até errou, né, com a intenção de errar. Então ele fala, esta é a verdade por trás do pecado original. E a pena de talião, ela também é um absurdo completo. Mas a verdade por trás dela é de que a gente precisa, sim, fazer algo para corrigir um mal perpetrado anteriormente. E aí explica Leon Denis. Não é menos verdade que as paixões e as más ações do homem trazem resultados sempre idênticos, aos quais não se poderia subtrair. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhação. O egoísta cria em torno de si o vazio e a indiferença, e duras privações aguardam os sensuais. Aí está a punição inevitável, o remédio eficaz que curará o mal na sua causa, sem que nenhum ser tenha que se constituir em carrasco de seus semelhantes. Porque se eu defendo a ideia de que, opa, matou, tem que ser assassinado, eu vou toda hora ter alguém assassinando alguém. E aí isso não fecha nunca. Então, o olho por olho, dente por dente, como vai dizer Gandhi, faria com que o mundo terminasse cego. E o dente por dente, nós terminaríamos todos banguelos, porque não há ninguém, né, neste mundo, de certa forma, isento de equívocos e de comprometimentos pessoais. Então, essa ideia de talião, de olho por olho, dente por dente, não deveria, mas ainda faz parte do pensamento de muitos de nós, inclusive espíritas que, em alguns casos, preferem ficar com o Velho Testamento, deixando de lado ou arrumando inúmeras justificativas para negar o amor, a tolerância e a ideia de fraternidade e solidariedade trazida por Jesus. Ainda sobre lei de causa e efeito, uma outra ideia que a gente precisa trabalhar, até vinculado um pouco a esse emaranhado de reencarnação e pessoas, enfim. Algumas pessoas pensam assim, William, casais que se separam, que se divorciam, terão que se casar novamente em encarnações futuras? Eu não sei vocês, mas essa pergunta já me foi feita aqui várias vezes, em várias lives, e a dúvida justamente às vezes a pessoa fez de tudo para salvar o casamento, não foi possível, e aí ela pensa assim, Jesus amado ter que voltar com aquele ou com aquela de novo noutra encarnação.
aí já seria demais. Então, para muita gente, essa ideia assusta. E eu não tiraria nem a razão da pessoa. Então, a gente precisa pontuar aqui algumas questões e dizer que isso não encontra embasamento doutrinário, de que todo casal que se separa terá que casar novamente. Aí alguém pode pensar assim, William, mas casar até que não, mas vai lá, aí vem como filho, então. Não tem nada de matemática no divórcio. O que se tem é que, quando um indivíduo sai de uma relação, de certa forma, carregando consigo sentimentos muito negativos, sentimentos, né, que não condizem com o que ensina Jesus, ele fatalmente terá que se resolver com estes sentimentos. E a forma como a vida nos coloca, uma das formas pedagógicas que Deus tem, que a vida nos traz, é justamente nos reaproximando de pessoas semelhantes àquelas que nós decidimos nos afastar. Agora, o indivíduo que sai da relação engrandecido, moralmente, espiritualmente falando, e quando eu falo aqui engrandecido, gente, não é, será que é daquele que na hora de dividir os bens levou vantagem? Não, eu falo engrandecido de sentimento. Ele não tem a necessidade de reencarnar com aquele que ficou preso nos sentimentos inferiores. Porque aí é apenas algo que, se ele quiser reencarnar de novo, ele reencarna, como marido, como esposa, enfim. Aí no mundo espiritual se decide em qual função. Mas ficar dizendo que todo casal que se separa vai ter que reencarnar com vínculo próximo, consanguíneo, isso não é verdade. Nem toda pessoa que eu faço mal, eu vou ter que reencarnar próximo dela. De jeito nenhum. Isso seria... Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, levado ao pé da letra, isso seria até um incentivo para que a gente cometesse loucuras. Olha, já que eu não posso ficar com aquele que eu gosto, eu vou matá-lo, porque aí na outra encarnação eu venho perto dele. Já pensou num nível de psicopatia aí? A pessoa poderia, de repente, cometer crimes em nome de, numa outra encarnação, vir próximo. Vocês perceberam o perigo disso? Então, aquele que atenta contra o outro ou contra uma relação, ele está tentando contra a vida. E o seu reajuste é com a vida, é com a lei. O indivíduo atentado, violentado, agredido, ofendido, ele reencarna próximo se quiser. Em alguns casos, ele até faz isso, mas por sacrifício, um espírito que já nem precisava desse tipo de reencarnação, como André Luiz nos traz em várias obras, mas que aceita. Mas não é regra, ele pode simplesmente falar assim, olha, eu quero outras experiências, e vai. Se eu falo que algoz e vítima precisariam sempre reencarnar na consanguinidade, eu teria que admitir agora que quem crucificou Jesus teria que reencarnar filho de Jesus, marido de Jesus, esposa de Jesus, esposa de Joana d'Arc, marido de Joana d'Arc, noutra encarnação. Então, na verdade, o comprometimento é com a causa, com a vida. Aqueles que não quiseram seguir Jesus, infringindo a lei de amor, tempos depois teve que se reajustar, não com a pessoa, mas com a ideia, com a lei, que é muito maior do que simplesmente indivíduos. E aí a gente vai ter que trabalhar um pouco aqui a ideia de, vamos avançar aqui, de justiça divina que não foi praticada na encarnação. E aí? Que é um ponto interessante. Que a gente pensa, nossa, mas o fulano aproveitou a vida, foi desonesto, acumulou riquezas de maneira à base de corrupção, desviou dinheiro disso, desviou dinheiro daquilo, e desencarnou tranquilo, nem doença teve. E aí? Como é que ficaria isso? E aí Leon Denis vai explicar capítulo 39, depois da morte. Vemos nesse mundo culpados amordaçarem sua consciência, rirem-se das leis, viverem e morrerem honrados. Por outro lado, homens honestos, perseguidos pela adversidade e a calúnia. A gente pensa assim, coitado, aquilo ali só fez o bem,
só praticou amor, morreu doente, sofrendo uma cama, pobre, desprezado, abandonado, incompreendido. Aí muita gente olha e fala, realmente fazer o bem não compensa. É melhor fazer o mal, que pelo menos se leva uma vida mais tranquila do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material. Mas será que a lei funciona desta forma? Leon Denis nos explica, gente, por isso que eu falo que Leon Denis, assim como todo autor espírita sério, ele nos esclarece, eles nos tiram as dúvidas. Confirma Leon Denis, daí a necessidade das vidas futuras, no decorrer das quais o princípio de justiça encontra sua aplicação e o estado moral do ser, seu equilíbrio. Sem esse complemento necessário, a existência atual não teria sentido. E quase todos os nossos atos estariam despojados de sanção. Não faria sentido, realmente. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma frase de Sócrates, que Sócrates disse assim, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer, teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Então, precisa ter continuidade da vida até para que a justiça divina seja aplicada e dê a possibilidade do indivíduo não ir para o inferno direto, como muita gente pensa. Não, se fez o mal, vai para o inferno, se fez o bem, vai para o céu. Essas ideias, elas não fazem sentido. Quando a gente lê algumas obras espíritas, a gente percebe que não dá para admitir que um indivíduo que praticou o crime por 20, 30, 50 ou 80 anos que seja, ficará eternamente no inferno. Então, você imagina, daqui 999 trilhões de anos, o indivíduo está no inferno ainda. Então, não faz sentido. Ele precisa ter oportunidade de reparar os próprios erros, de corrigir a rota, de sofrer, sim, o que ele fez, os outros sofreram, mas sempre tentando, a partir da própria encarnação, construir uma nova jornada, estabelecer ali uma nova estrada sempre ascendente e nunca para baixo, a gente nunca regride. E a ideia de solidariedade, vai dizer Leon Denis, criadas por seu Pai comum, que é Deus, perseguem as almas destinos análogos. Olha como isso é atual neste período de pandemia. Todos os espíritos se devem um mútuo socorro. Alternadamente, protegidos e protetores, entreajudam-se na sua marcha e, através de serviços prestados, de provas suportadas em comum, fazem eclodir em si esses sentimentos de fraternidade e de amor, que são uma das condições da vida superior, uma das formas da vida feliz. Então, meus amigos, justiça sem solidariedade é terra de cada um por si e Deus por todos. Se eu começo a olhar muito só lei de causa e efeito, eu preciso só fazer um parênteses. Lei de causa e efeito não é que eu encaro aquilo que eu fiz de mal no passado, apenas. Mas eu encaro o que eu fiz de bom. A gente fica muito apegado às questões negativas e a gente precisa, inclusive, corrigir esse tipo de abordagem, mas é importante destacar, e eu faço aqui pelo menos essa ressalva. Lei de causa e efeito não vale só para coisas ruins que nós fizemos, vale também para coisas boas, porque o bem que a gente faz não fica perdido. Como vai dizer o próprio Chico, o bem feito em algum lugar é nosso advogado por toda parte, porque ele fica, o bem também gira em torno de nós, nos protegendo, como o mal que nós fizemos também fica, não para nos punir, mas para tentar nos despertar para a prática constante da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, justiça sem solidariedade é cada um por si. Alô, pá? Então, já que cada um colhe o que plantou, que cada um faça a colheita individual, sem a ajuda, sem a solidariedade. E não é isso que Jesus nos ensinou. O que o Cristo vem trazer é justamente a necessidade de socorrer os fracos, que foi o que ele fez. Jesus, um espírito puro,
aceita a tarefa de encarnar-se entre nós e do alto da sua escala evolutiva poderia se recusar no contato com os sofredores. Mas é ele que dá o exemplo. É ele que, da sua estatura espiritual, a mais alta que nós temos notícia, vai percorrer os caminhos mais difíceis, conviver e visitar prostitutas, cobradores de impostos, criminosos, todo tipo, demonstrando a todos nós que o gesto de estender as mãos, o gesto de solidariedade não deve encontrar fronteiras pelo que o outro fez. Ah, não, se o outro for daquele país, eu não ajudo. Se ele torcer para aquele time, eu não dou auxílio. Se ele defendeu e fez propaganda para aquele candidato na campanha, agora que ele assuma as consequências de quem ele elegeu. Não é essa a ideia. A ideia cristã, a ideia espírita, é uma ideia de solidariedade, de fraternidade, que se a gente não tomar cuidado, a gente traz isso para um campo muito ruim, em que eu já vi, por exemplo, pessoas dizerem assim: William, mas se eu ajudar alguém que está em dificuldade, eu estarei interferindo na dificuldade que ele precisa passar para o seu próprio progresso. Uma vez a pessoa falou assim: não, eu não vou doar órgão porque se a pessoa tem lá um problema na visão e eu dou as minhas córneas, depois que o meu corpo desencarna, o meu corpo morrer, eu estarei interferindo numa expiação. Eu falo, fique tranquila. Se ela tiver que conviver o resto da vida com aquela dificuldade na visão, vai acontecer alguma coisa que aquele órgão não vai ser aceito, não vai entrar na fila, enfim. Mas faça a sua parte e dê ao outro a possibilidade de saber se talvez, como disse Jesus, já tenha se estabelecido naquele momento o cumprimento da pena que por algum motivo passado tenha se colocado na vida presente. Então a gente não pode ficar arrumando desculpas para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. É importante que a gente compreenda que se convivemos com sofredores de vários tipos, é uma oportunidade de desenvolver em nós a caridade. E da mesma forma, nós não somos totalmente independentes. Nós dependemos de outros seres, nós dependemos de outras mãos amigas. Nós dependemos muito de diversos esforços para que a gente consiga viver e sobreviver. E esta pandemia tem nos ensinado muito essa ideia do coletivo, né, de que o problema do outro é um problema meu. O problema de quem faz a festa no período de pandemia, de quem não se importa, não tem medo do vírus, eu sou jovem, estou fora da zona de risco, ele vai me afetar. Porque se daqui a pouco, mesmo eu que tomo todos os cuidados, sou contaminado e preciso de um leito de UTI, que, por exemplo, em Uberlândia agora não tem. Uberlândia, ontem, eu gravo a palestra, vai ficar na internet depois, dia 27/6. Ontem, dia 26, nós completamos 100 mortos e não temos nenhuma vaga de UTI na rede pública e parece que tinha 2 ou 3 na privada. Então, o problema de quem faz a festa é problema meu. Então, é o momento da gente desenvolver o senso de coletividade. E a solidariedade está aí, demonstrando a todos nós a importância da vida coletiva. E falando em coletividade, a gente passa para um ponto que Leon Denis destaca, já me encaminhando para o encerramento, em que diz ele: todos os homens, do mais selvagem ao mais civilizado, são espíritos semelhantes a nós, pela origem e pelos fins. Fomos criados simples e ignorantes, temos como destino a pureza espiritual. Essa é a semelhança. Agora, o que cada um de nós faz entre um ponto e outro, aí corre por conta própria. No seu conjunto, diz Leon Denis, constituem uma sociedade, em que todos os membros são solidários, onde cada um, trabalhando pelo seu progresso pessoal, deve participar do progresso e do bem de todos. Gente, isso aqui é importante, que a gente fica tão preocupado, tem hora. Quando é que o mundo vai entrar no estágio de regeneração? Alguém sabe de data, alguém sabe qual que é o ano, o dia, o mês? Me desculpe. Primeiro que eu não acredito nessas datas. Segundo, eu não me preocupo. Porque o que adianta? Se o mundo entrou, se não entrou, mas se o meu mundo íntimo ainda está lá no prova e expiação,
Tão importante é a gente preocupar, olha, como é que o meu mundo íntimo está? Ele acelerou a transição, caminhando para a regeneração? O bem já prevalece sobre o mal dentro de mim? Porque a sociedade ela é feita de indivíduos. Então, é pela somatória de indivíduos transformados que a sociedade se transformará. E essa deveria ser a preocupação maior, para que a gente, compreendendo a própria responsabilidade, última palavrinha trabalhada por Leon Denis, possa desenvolver o nosso lado intelectual, o nosso lado moral, somando aí para a nossa evolução espiritual. Esse é o objetivo, é desencarnar em melhores condições do que quando se encarnou. E a compreensão de que os nossos atos têm consequências traz-nos agora a noção de responsabilidade. O homem deve, diz Leon Denis, enfim, aprender a medir o alcance de seus atos, a extensão de suas responsabilidades, a sacudir essa indiferença que cava o abismo das misérias sociais e envenena moralmente essa terra onde ser-lhe-á necessário renascer, talvez, muitas vezes ainda. Então, até o cuidado com o planeta é importante, porque daqui a pouco eu volto nele. Então não tem mais esse negócio de, não, vou cuidar não, porque quem vier depois que cuida. Quem vai vir depois somos nós. Quem vai ter que cuidar do planeta depois, num pior estágio, se a gente não fizer esse cuidado agora, seremos nós mesmos, em outras ideias. Da ideia superior de justiça decorrem, portanto, a igualdade, a solidariedade e a responsabilidade dos seres. Esses princípios unem-se e fundem-se em tudo, numa lei única que domina e rege o universo: o progresso na liberdade. Meus amigos, eu sei que o progresso ele é lento, nem sempre acontece na velocidade que nós gostaríamos, mas o que a gente não pode é desistir, e o que a gente não pode é achar que existe uma outra saída, uma outra solução, que não seja aquela estabelecida por Jesus e reforçada pelo Espiritismo, que é a prática do bem, que é a prática do amor. E para encerrar a minha fala, eu fecho com uma mensagem belíssima de um livro chamado Brilha a Vossa Luz, em que no capítulo 21, Bezerra de Menezes, pela tipografia de Chico Xavier, vai nos dizer o seguinte: a lei de Deus determina em qualquer parte seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, diz Bezerra, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Meus amigos, muita paz. Eu encerro assim a minha participação nesse momento aqui, e daqui a pouco a gente retorna mais tarde aí, daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, mais tarde com a amiga Larissa e o Tiago, para o debate final. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Eu sempre tenho dito, se você puder, fique em casa, se proteja. Se não puder, se tiver que trabalhar, se puder sair de casa, faça isso com segurança, coloque a máscara, cuide de você e dos outros. O mundo precisa dessa atitude simples, mas que pode salvar muitas vidas.
Obrigado, William, pelo carinho, né, com que sempre nos atende, por nos proporcionar esses momentos de reflexão e de conhecimento. E realmente temos que ver a necessidade de estar sempre estudando o DENI, porque estudar DENI, com certeza, é estudar mais profundamente Kardec, né? Isso aí é o que nós temos que trabalhar mesmo, sempre. Nosso agradecimento a todos que estão nos acompanhando, né? Encarnados e desencarnados, como eu sempre digo, né? E agora nós teremos 5 minutinhos de intervalo e já voltaremos com mais uma palestra às 15 horas do nosso amigo Tiago Barbosa. O link para a próxima palestra já se encontra na descrição do vídeo e nós também já estamos colocando nos comentários nas nossas plataformas virtuais. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.